Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus. E nesta manhã do dia 9 de outubro, nós vamos meditar de Naum, do capítulo 1 ao capítulo 3. E que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Da série Profeta Menores, vamos entrar em Naum, isso mesmo. O livro de Naum, ele tem apenas 3 capítulos. Então, hoje nós iniciamos e finalizamos o livro de Naum. E Naum, o significado do nome dele é quase que um abraço. Sabe por quê? Naum significa conforto, isso mesmo. E o propósito desse livro é confortar, isso mesmo, Judá, anunciar julgamentos futuros contra Nínive. Isso mesmo. Lembra que nós falamos de Nínive no livro de Jonas? Que era uma nação muito perversa. Então, lá eles se arrependeram, mas Deus tem julgamento sobre Nínive, né? E vai revelar isso aqui no livro de Naum. O resumo desse livro, né? Ele tem um título de louvor, né? Uma visão vivida para o fim de Nínive, que ele vai profetizar isso, e a zombaria, né, que Nínive fazia. Então, tudo isso vai ser trazido como juízo de Deus, né? Quem vai escrever é o próprio profeta Naum, né? Ele que vai escrever este livro. Vou deixar o resumo, o mapa, lá na minha página do Instagram e também do Facebook, Rubenita Leão. Então, sem maiores delongas, vamos iniciar a ira e a misericórdia de Deus. Este é o título do capítulo 1. Sentença contra Nínive. Livro da visão de Naum, o Ecosita. O Senhor é Deus zeloso e vingador. O Senhor é vingador e cheio de ira. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e reserva indignação para os seus inimigos. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder e jamais inocenta o culpado. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e nas nuvens são o pó dos seus pés. Ele repreende o mar, faz secar o mar, né? Mingua todos os rios, desfaleçam Bazã, o Carmelo e a flor do Líbano se murcha. Os montes tremem perante ele e os outeiros se derretem. A terra se levanta diante dele, sim, o mundo e todos os que nele habitam. Quem pode suportar a sua indignação e quem subsistirá diante do furor da sua ira? O Senhor é bom, é fortaleza no dia da angústia e conhece aqueles que nele se refugiam. Olha que coisa mais linda que nós podemos ler hoje aqui no livro de Naum. Vou repetir para você, é o nosso versículo do dia. Capítulo 1, versículo 7. O Senhor é bom, é fortaleza no dia da angústia e conhece os que nele se refugiam, né? E ele continua, mas com inundação transbordante acabará de uma vez com o lugar dessa cidade com trevas. Perseguirá o Senhor os seus inimigos. Que pensais vós contra o Senhor? Ele mesmo vos consumirá de todo e não se levantará por 2 vezes a angústia. Porque ainda que eles entrelaçam com espinhos e se satura o vinho como bêbados, serão inteiramente consumidos. Ele fala aqui, serão inteiramente consumidos como a palha seca. Olha só, né? A rapidez que a palha se queima. Pois é. De ti, Nínive, saiu um que maquina o mal contra o Senhor. Um conselheiro vil. E assim diz o Senhor, por mais seguros que estejam, por mais numerosos que sejam, ainda assim serão exterminados e passarão. Eu te afligi,
mas não te afligirei mais. Mas de sobre ti, Judá, quebrará o jugo deles e romperá os seus laços. Porém, contra ti, Assíria, o Senhor deu ordem, e não haja posteridade que o leve o seu nome. Da casa dos deuses exterminarei as imagens de escultura, e a fundição farei o seu sepulcro, porque és vil. Olha só, né? Eis que sobre os montes e os pés do que anunciam as boas novas, do que anuncia a paz. Celebra as tuas festas, ó Judá, e cumpre os teus votos, porque homens vil já não passará por ti. Ele é inteiramente exterminado. E aí o capítulo 2 é o cerco, da tomada de Nínive. O destruidor sobe contra ti, Nínive. Guarda a fortaleza, vigia o caminho, fortalece os lombos, reúne todas as suas forças. Lembrando que, quando nós falamos de Nínive, nós estamos falando da capital da Síria. Nínive era uma cidade de renome, né? Porque ela era a capital da Síria. E nós vamos ver que ela foi responsável por torturar muitos israelitas, né? Então nós podemos ver que esse contexto aqui também é relatado por Isaías, né? Sobre essa questão de Nínive. Então nós vamos ver que o livro de Naum, ele é muito associado ao livro de quem? De Jonas, que nós vimos, né? Pois é nessa sequência de história que nós vamos ver a viagem que é anunciada, né, a Jonas. E naquela ocasião você vai ver o arrependimento desse povo, né? Foi algo inesperado, a forma como que eles encaram a profecia trazida por Jonas e como ele se arrepende. Então é algo assim que talvez não se esperava, por isso que Jonas fica tão revoltado, né? Nós vimos isso no livro dele. Então é esse contexto aqui que nós estamos vendo, né? O contexto de haveria assim uma destruição sobre Nínive, mas Deus, ele não faz nada sem antes avisar, alertar, e até mesmo a Nínive, ele deu a eles a oportunidade de arrependimento. Porque o Senhor restaura a glória de Jacó como a glória de Israel, porque saqueadores saquearam e destruíram os seus sarmentos. Os escudos dos seus heróis são vermelhos, e os homens valentes vestem escarlate, cintila o aço dos carros, no dia do aparelhamento vibram as lanças, né? Então eles tinham orgulho do seu exército, dos seus carros, né? Os nobres são chamados, mas tropeçam em seu caminho. Apressa para chegar no muro e já não encontra o estudo do inimigo armado. Então ele vai falar que Nínive, desde que existe, tem sido como um açude de águas, mas agora foge. Peraí, clama-se, mas ninguém ouve. Saqueai a prata, o ouro, porque não se acabam os tesouros, a abastança de todo objeto desejável, né? Então aqui você vê toda a pompa, todo o orgulho, né? Falamos sobre isso lá no livro de Jonas. Quão orgulhoso era os ninivitas, né? Por quê? Por conta de tudo aquilo que eles tinham de conquista. Então, aqui no capítulo 2, você vê isso muito forte. Tudo aquilo perecendo diante daquilo que Deus determinou, né? E aí, ruína completa de Nínive é profetizado no capítulo 3. Ai da cidade sanguinária, toda cheia de mentira, de roubo, que não solta a sua presa. Era assim que era conhecido Nínive. Então aí você, lendo aqui o texto de Naum, você entende o porquê, né, de tanta
relutância do profeta Jonas em ir até a cidade de Nínive, né? Então, nós vamos ver que a Síria era um arsenal bélico muito grande, né? E eles se valiam de tudo aquilo que eles eram. Você lembra muito bem quando passamos aqui e relatamos o caso da afronta de Senaqueribe. Tá lembrado? Pois é. Então, sempre que nós falarmos de Nínive, estamos falando da Síria, estamos falando, não é? Para que você lembre de como eles eram, a figura de Senaqueribe. Então, ele continua aqui. Eis o estalo de açoite e o estrondo das rodas, o galope dos cavalos e os carros que vão saltando, os cavaleiros que esporeiam e as espadas flamejantes, o relampejar da lança da multidão, os transpassados da massa de cadáveres, mortos sem fim, tropeçam gente sobre os mortos. Tudo isso por causa da grande prostituição, da bela e encantadora meretriz, era assim que era vista por Deus a Assíria, da mestra em feitiçaria, que vendia os povos com a sua prostituição e gentes com a sua feitiçaria. Eis que estou contra ti, diz o Senhor dos Exércitos. Levantarei as abas das tuas saias sobre o teu rosto e mostrarei às nações a tua nudez. E os reinos mostrarei a tua vergonha. Lançarei sobre ti a imundícia e tratar-te-ei com desprezo e te porei por espetáculo. Há de ser que todos os que virem fugirão de ti e dirão: Nínive está destruída. Quem irá ter compaixão dela? De onde buscarei os que te consolam? És tu melhor do que Noamon, que estava sitiada entre o Nilo e os seus canais? Certamente as águas tendo por baluarte o mar, ainda o mar por muralha. Etíope, o Egito, eram a sua força e está sem limite. Pute e Líbia, o seu socorro. Todavia, ela foi levada para o exílio, foi para o cativeiro. Também os seus filhos foram despedaçados nas esquinas de todas as suas ruas. Sobre os seus nobres lançaram sorte e sobre os seus grandes foram presos por guilhões. Então Deus está falando, você não é melhor que todos esses povos que receberam a recompensa da sua maldade, né? Então aí ele fala: todas as tuas fortalezas são como figueiras com figos temporãs, que se sacode cai na boca daqueles que hão de comer, né? Então, ele mostra muito bem aqui que toda aquela grandeza, toda aquela pompa, todo aquele orgulho era um frágil diante do Deus Todo-Poderoso. E aí ele fala, né? Os teus príncipes são como gafanhotos, os teus chefes como gafanhotos grandes que se acampam nas sebes nos dias de frio. Em subindo o sol, voam embora e não se conhece o lugar onde estão. Os teus pastores dormem, ó rei da Síria. Os teus nobres dormitam e o teu povo se derrama pelos montes. E não há quem os ajunte. Não há remédio para a tua ferida e a tua chaga é incurável. Todos os que ouvirem a tua fama baterão palmas sobre ti, porque sobre quem não passou continuamente a sua maldade? É assim que finalizamos o livro de Naum. E amanhã temos Abacuque. Deixa eu orar por você. Senhor, nesta manhã, colocamos diante de ti o nosso coração. Diante de ti colocamos tudo que temos e somos. Sabemos que nada passa desapercebido ao Senhor. O Senhor é um Deus justo. E a tua justiça, Senhor, ela é real. Ela é plena. Não há nada que o homem possa fazer
que possa afastar a tua justiça. Tu és um Deus justo e não há em ti barganha. Deus, nós queremos colocar diante de ti o nosso coração e dizer que somos dependentes de ti. Queremos estar, sim, sempre aos teus pés, buscando em ti tudo o que precisamos aqui nessa terra. Eu sei, Senhor, que a soberba de Nínive levou Nínive à destruição. Mesmo quando arrependeram, logo se esqueceram de tudo. E isso levou Nínive à destruição. Isso para nós é memória para analisarmos o nosso coração e pedimos que o Senhor sempre nos dê um coração contrito e quebrantado. Em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe.